Bate-papo. A gente está recebendo aqui o Mauro Rauschel, de Inteligência, Conexão e Estratégia. O assunto hoje é um assunto bastante delicado, os desafios para combater o trabalho em condições análogas à escravidão. Mauro, como vai? Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia aos nossos ouvintes, os espectadores. Bom estar de volta. Estava aí um tempo só por vídeo, então agora de volta. E realmente é um assunto que eu estive em Brasília agora na última semana e estive lá visitando alguns clientes e também visitando algumas estruturas de governo e me deparei com informações bastante preocupantes sobre duas perspectivas, Primeiro, pela perspectiva efetiva, dos inúmeros casos noticiados pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, acerca das recorrências de situações, de fiscalizações e autuações por a prática de condições de trabalho análogo à escravidão. Então, essa é uma primeira perspectiva, ou seja, temos uma presença muito grande de situações sendo fiscalizadas e autuadas pelo Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Mas, por outro lado, indo ouvir um pouco o outro lado, a gente também percebe algo que preocupa, e aí talvez isso valha um pouco para os nossos empresários aqui, trazendo um pouco para a nossa realidade, a forma como o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho também tem trabalhado a responsabilização deste processo, Então, eu fui me inteirar em algumas decisões que tem no Supremo, algumas decisões no TST, e discussões jurídicas que tem. E hoje a gente percebe que o Ministério do Trabalho, a partir da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tem não só autuado a empresa que eventualmente está ali praticando essa situação de trabalho análogo ao escravo, mas também a cadeia produtiva. Então, aqui sem dar nomes a casos concretos, mas assim, uma situação evidente, uma empresa, vamos aqui do setor automotivo, hipoteticamente, vamos aqui criar um caso, ela tem uma terceirizada que pratica, então, uma atividade para ela, presta lá um serviço, num centro logístico, enfim, transporte ou qualquer coisa de serviço, e esta empresa terceirizada é autuada. A autuação também se aplica para o tomador desta empresa terceirizada. Ah, Mauro, mas isso é certo? Eu tenho entendimento que não, à primeira vista. Mas a gente também tem que analisar, e aí a importância de quem toma serviços terceirizados, de saber que tem que ter alguém dentro da empresa fiscalizando essa empresa terceirizada, vendo se as condições de trabalho que estão sendo ofertadas são dignas, se os equipamentos de proteção, individualização e coletivos de trabalho estão sendo ofertados, se o alojamento, se banheiro, se alimentação, se os equipamentos em geral estão sendo ofertados, efetivamente são aqueles que a legislação exige. Então, hoje, o que parece, que a gente percebe, que tem 3 ou até 4 coisas perniciosas que acontecem. Primeiro, tem uma empresa praticando irregularidade e está sendo autuada. Mas aí nós temos, na minha opinião, um excesso, principalmente por parte do Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais, que autuam a empresa que pratica, mas também autuam a empresa tomadora. Temos o problema da empresa tomadora, que por vezes contrata, mas não fiscaliza. E por fim, temos aí depois, a falta de cuidado também, muitas vezes, jurídico, de fazer a defesa adequada, tanto no próprio Ministério do Trabalho, quanto a defesa junto ao Poder Judiciário na busca aí de solução. E hoje o Ministério do Trabalho, inclusive, é preocupado com esse crescente de situações, segundo informações que eu apurei dentro de processos judiciais, que então as informações se publicizaram lá. Hoje nós temos 44 mil recursos de empresas que têm algum tipo de autuação por trabalho análogo a escravo. Mas o número que mais assusta é que mais da metade desses recursos já foram analisados e a quase totalidade desses recursos analisados pelo Ministério do Trabalho, dá para dizer que 100%, não tiveram nenhum tipo de reversão. E aí, quando você vai lá olhar nos processos judiciais em que se discute com os fiscais do trabalho, por que não há reversão, o que se percebe é que
o Ministério do Trabalho, ou principalmente a Secretaria Especial do Trabalho, não, nós precisamos defender o auto de infração a qualquer custo. E se alguém não está satisfeito, vai ao judiciário. Então, isso também é um problema, né, quando o poder público, quando o Estado, né, diante de um recurso, diante de uma defesa apresentada pela empresa, atribui, né, um efeito nulo a essa defesa, né, não reconhecendo nenhum caso. Você diz, muitos não poderiam ter provido os recursos, concordo, mas ninguém ter seus recursos providos, parece que aí a gente também tem um excesso, né, e que a gente precisa também enfrentar. Então, esse é um tema hoje sério, porque as empresas, né, quando você sofre o auto de infração, imediatamente, né, você tem ali um momento para fazer uma defesa prévia, mas você já passa a entregar uma lista, né? Então, uma lista de empresas que pertence a esse cadastro, né, de pessoas de empresas que têm trabalho análogo à condição de escravo. E isso gera uma série de outras consequências. Você não tem acesso a financiamento, você perde uma série de benefícios, né? Você não consegue... Você tem bloqueio, muitas vezes, de contratos, inclusive, já celebrados com bancos, né? Então, sim, os impactos que isso pode gerar na empresa e na própria atividade econômica e na própria geração de empregos, né, é extremamente sério. Então, acho que, na minha avaliação, pelo que eu pude apurar, assim, é que a gente tem a necessidade de quem toma o serviço cuidar de quem ele contratou, mas também o poder público ter a responsabilidade de não atuar de uma forma, né, que você possa sancionar as empresas, inclusive comprometendo, né, a atividade ou a própria existência da empresa. E principalmente porque no bastidor, e aqui eu não estou fazendo uma afirmação, é o que a gente apura quando a gente conversa, é porque, assim como os auditores da Receita têm lá um bônus, né, de arrecadação, os auditores fiscais do trabalho também têm bônus pelas autos de infração que viram multas e são pagas. São comissionados. Então, eles recebem uma bonificação por isso, né? Então, a gente não pode correr o risco, né, de que uma atividade importante, como é de auditor fiscal do trabalho, daqui a pouco seja vulgarizada ou seja tratada como uma carreira que está se utilizando da função para autuar, para punir, para poder gerar multa, para gerar bônus para aumentar seu salário. Então, acho que isso tudo são questões que a gente precisa se preocupar e é um tema importante aí que as empresas precisam estar muito atentas. E a gente teve aí, né, recentemente, quem acompanhou, né, a indústria vitivinícola aí passou por algumas situações aqui na Serra, né, esses assuntos ainda não estão resolvidos, eles ainda estão sendo conduzidos, ou seja, os impactos podem ser bastante severos. Eu lembro, né, para quem acompanhou, para quem ouviu um pouco, né, houve campanhas nas redes sociais, né, de pessoas que consomem os produtos dessas empresas para que elas não comprassem mais do produto dessa empresa por conta disso. E muitas vezes, talvez, isso não fosse uma verdade absoluta, mas a empresa já estava com sua imagem arranhada socialmente. Então, tudo isso é preocupante. É porque nós estamos na era digital, então é muito rápido que as coisas acontecem, né, Mauro? A gente aqui percebe isso. Há uma investigação, mas o público já está julgando e já está na rede social fazendo seus movimentos. Sabe que enquanto o Mauro vai falando, eu fui recordando das notícias que nós pautamos aqui de trabalhos, de situações análogas à escravidão. Será que o nosso público sabe de fato do que nós estamos falando? Porque a expressão nos leva para um cenário muito ruim, né? Para um cenário, para uma fatia da história muito ruim, que a gente não pode esquecer, mas até se pudéssemos, gostaríamos. Tem como deixar mais palpável, Mauro, para a nossa audiência do que nós estamos falando? Certo. Não, acho que é importante, acho que a tua fala é importante, né, em primeiro, porque quando a gente está falando de escravidão hoje, né, nós não estamos remontando a questão racial, de gênero, não é disso, né? Nós não estamos falando de antes de 1888, né? O que nós estamos falando hoje? Quando a gente fala em condição análoga a escravo, é porque você está exposto a um ambiente de trabalho ou a um local de trabalho onde as condições ofertadas para a realização deste trabalho não são dignas. E aí, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você vai trabalhar lá numa plantação do produto X, né? Então, você vai trabalhar na colheita, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitas colheitas, né, que são ainda manuais. E lá naquele local, por exemplo, você não tem banheiro. Naquele local você não tem lá vou usar uma expressão aqui, um container que tem ali uma instalação adequada para tomar banho, né, um chuveiro quente, principalmente agora no inverno, quando nós estivemos falando disso. Não tem camas adequadas para todo mundo, colchões, né, a comida, né, além de em quantidade adequada ou em número de refeições, também não apresenta qualidade, né, ou seja, então,
né? Você tem lá, você vai encontrar lá uma mortadela vencida, você vai encontrar lá, né, um pão mofado, você vai encontrar lá um feijão com uma carne com algum tipo de larva, enfim. Isso que eu estou aqui, estou sendo radical, né? Isso precisa ser bem menos do que isso. Mas essa condição análoga a escravo está isso, ou ele vai trabalhar, não tem uma roupa adequada, não está protegido do frio o suficiente, ou ele está trabalhando por um serviço que ele precisaria de uma luva e ele está se machucando as mãos, né? Ou ele está numa obra que ele não tem o cinto de proteção, que ele não tem segurança, né? Então, tudo isso, né, são elementos que numa fiscalização, né, pelo Ministério do Trabalho, pelos auditores, podem ser enquadradas, né, como condições análogas a escravo. Às vezes até um prédio bonito, né, uma instalação aparentemente bonita, pode ser que lá dentro, né, na execução do trabalho, não estejam lá preenchidas as condições dignas, né, de segurança, de proteção, de climatização, e pode estar gerando uma situação como essa. Então, de novo, não estamos aqui falando, né, de escravidão do século XVIII, do século XIX. Nós estamos falando aqui de condições de trabalho inadequadas e que estas condições inadequadas de trabalho hoje são caracterizadas pela legislação brasileira como condições análogas à escravidão e tem todo tipo de repercussão contra a empresa, contra o tomador, inclusive contra os sócios, né, porque, afinal, em último caso, né, a responsabilidade dessas situações são também dos sócios da empresa. Imaginem, quando o Mauro descreve essa condição totalmente insalubre, imagine como é que fica a situação, a situação mental do trabalhador. Como é que tu faz para recuperar mentalmente? Esse é um outro desafio, terrível, né? A terrível. gente tem aí toda essa questão de discussão hoje da análise psicossocial dos trabalhadores, né? Hoje tem toda essa questão da gente fazer lá o exame prévio admissional, o exame demissional, onde você não vai olhar só os aspectos da saúde física e da integridade física, mas também, né, a questão emocional, né? Então, quando você pensa em atividades, né, que trabalham nesses regimes de 24 por 72, né, 36 por 96 ou 12 por 24, né, que são pessoas que ficam muito tempo no local de trabalho, ou eu aí posso falar da experiência prática, né, servidores, por exemplo, da Polícia Penal, na SUSEP, né, que estão ali o dia inteiro expostos dentro do sistema prisional, né, não só as condições do espaço prisional, mas também ao risco, à ameaça, né, a todo tipo de situação. Imagine o trabalho, né, psicossocial, o trabalho psicológico que você precisa desenvolver de forma permanente. Lá na SUSEP tinha lá, né, o sistema, o SAS, né, que é o Serviço de Apoio à Saúde do Servidor, exatamente, né, preocupado com dessa questão social, que ela também é recorrente, né, nas pessoas que hoje trabalham na iniciativa privada em atividades, né? Hoje, quantas empresas nós conhecemos que têm turnos ininterruptos? Né? Então, você tem gente trabalhando todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, né? E isso expõe esse trabalhador, em alguma medida, às vezes, a esta condição do abalo psicossocial, do abalo psicológico, que também, né, se não bem atendida, não bem compreendida, pode ser um vetor aí de avaliação, né, pelo Ministério do Trabalho por não estar dando a atenção devida a esse profissional. Vamos lembrar, né, Aline e Mauro, nós vulgarizamos a expressão boia fria, né? E a gente achou normal aquilo. Tinha gente que falava até com certo orgulho, né? Não, mas o cara lá é boia fria, ele come a comida fria, como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa. Não, sim, mas ele tem comida, ele trabalha, tem comida, é o boia fria. Por muito tempo, né, mas a gente também tinha sempre essa percepção, né, de quando chegavam, né, trabalhadores bolivianos, chineses, haitianos, que estiveram muito presentes aqui, inclusive, né, e que chegavam aqui, às vezes, mal instalados, né? Quanto filme a gente viu, e que são filmes baseados em histórias reais, né? De pessoas que eram traficadas em containers para chegar aqui e trabalhar em condições insalubres, né? Então, isso é algo que nós estamos falando aqui que não é algo fora da realidade. Tá? Isso acontece ainda no Brasil, acontece em grandes centros urbanos e a gente não sabe, né? E às vezes não consegue avaliar
como isso é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Se tu fizeres entrevistas, e a gente faz aqui toda hora, principalmente com venezuelanos, haitianos, a maneira como eles entram no Brasil e a maneira como eles trabalham num primeiro momento, até entenderem a legislação, como é que a banda toca, geralmente é um trabalho praticamente análogo à escravidão. E se não tá batendo na trave. Depois do que aconteceu agora nos últimos meses lá na Venezuela, a gente pega as pessoas que estão aqui há 15, 20 anos, o cara falava o seguinte: eu recebi uma baita chance, eu trabalhei na roça. Eu trabalhava lá 7 dias por semana, eu ganhava comida, lugar para morar e R$600 por mês, R$500 por mês. Dezenas, centenas, milhares de venezuelanos. E esse é uma situação que, como é curioso, né? A gente imaginou num primeiro momento, né, que com tudo que aconteceu, e aqui não vou me posicionar sobre o que aconteceu na Venezuela, né, com a retirada lá do presidente, que talvez o país pudesse ter uma oportunidade de ter o regresso, né, dos venezuelanos. E agora a tragédia, né, do terremoto talvez acelere o processo inverso, ou seja, mais pessoas, né, podem estar saindo porque diante das dificuldades econômicas e sociais vividas lá pelo país, né, o processo de reconstrução, né, tanto material quanto a reconstrução da questão da sociedade lá vai ser um outro desafio e nós temos que estar preparados para acolher essas pessoas aqui, né? Eu só tenho ainda uma pergunta, a gente precisa fechar, já extrapolamos o horário, Mauro, mas só para entender esse movimento para o nosso empresário local, o que faz o Ministério do Trabalho bater na porta de uma empresa? Hoje são várias possibilidades, né? Via de regra, são denúncias, muitas vezes pelo próprio trabalhador, pelo sindicato, né? Por alguém, às vezes alguém, né, que verifica ali uma situação específica e acaba fazendo uma denúncia. Às vezes as situações acontecem por fatos, né? Recentemente uma construtora aqui no Rio Grande do Sul, né, contratou uma empresa terceirizada e incendiou, né, a estrutura lá, a instalação do canteiro de obras. E quando foi se verificar, né, na perícia posterior ao incêndio, que causou aí um dano a quase 600 trabalhadores, se verificou que as condições que eram ofertadas naquele estabelecimento, né, naquele local de trabalho pela empresa terceirizada, tinha uma condição análoga ao escravo. Então, você pode ter aí você pode ter preventivo, porque alguém denuncia, mas você também pode ter, né, o repressivo, porque quando acontece um fato, efetivamente, um incêndio, um acidente de qualquer natureza, que repercute em danos aos trabalhadores, aí, né, a perícia, daí a fiscalização do trabalho, enfim, né, a questão dos próprios profissionais de saúde que atendem muitas vezes essas pessoas, vão ali apontar indícios de que as condições de saúde não eram adequadas, sem contar, óbvio, que existe, né, fiscalização ordinária, né, o Ministério do Trabalho, periodicamente, né, como qualquer outra área de fiscalização, elege um segmento, por exemplo, e aí os profissionais, né, os auditores vão visitar as empresas desse segmento e, por vezes, identificam essas situações de inadequação, né, dos espaços e locais de trabalho. Mauro, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui na Rádio Independente. Até uma próxima. Até uma próxima. Um abraço, Aline. Abraço, Moisés. Abraço a todos.